Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões da LINDB, matéria que despenca em concurso público, como você bem sabe. Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Toda semana nós trazemos conteúdo especial para concurso público para te ajudar efetivamente. Mas, aproveitando, se você quer um acompanhamento mais especializado, mais próximo, se está se sentindo perdido e sozinho, nós também temos uma mentoria. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Então, bora pro vídeo! Vão me falando o que tem errado na A, na B, na C, ou falem só, a resposta certa é a X, beleza? Tá? Rapidinho. Vocês, durante a prova, pelos meus cálculos, vocês têm 4 minutos para resolver cada questão da prova lá. Aqui a gente tem um tempinho mais corrido, então, vamos lá. Pergunta primeira, vou deixar aqui na tela e vou acompanhar aqui no chat as respostas de vocês. Acho que vai ser mais dinâmico se a gente ler juntos, né? Tá? Mas vocês respondem ali no chat, gente. Não tem problema errar, tá? É a hora de vocês errarem, tá? Vocês erram hoje para não errar na prova. Então, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar que o início da vigência da lei ocorre no prazo de 30 dias depois de ela ser oficialmente publicada, salvo disposição em contrário. A é verdadeira? Não, qual que é o prazo? Vocês lembram o prazo? 45, a Ana Rosa está ali atenta, isso mesmo. Então, a gente já, né, tirou essa. B, para que haja repristinação, é necessário que a norma repristinatória preveja expressamente a restauração da norma revogada? Verdadeiro ou falso? Ó, repristinação, quando aquela lei que já não existe mais, que foi revogada, ela volta a existir. É necessário que haja expressa determinação? Verdadeiro. Tá, vamos lá. O prazo para começo da vigência da lei não sofre alterações. Se antes dela entrar em vigor ocorre nova publicação de seu texto destinado à correção, ó, o prazo para começo da vigência da lei não sofre alteração se antes dela entrar em vigor ocorrer nova publicação? Errado. A Andréia também está atenta. D. As correções a texto de lei já em vigor não são consideradas lei nova? Verdadeiro ou falso? Falso. E a lei somente deixa de viger quando termina o prazo pré-estabelecido para ela vigorar ou quando a lei posterior expressamente revogá-la. Vamos ver o gabarito aqui. Ó, então tá. Então a primeira, pessoal, tá errado, que a gente viu ali que são 30 dias, né? Conforme o artigo 1º. A B é a certa, que ela fala exatamente o que a gente falou da repristinação, que para que uma norma que já foi revogada volte a ter vigência, a norma precisa ter uma expressa determinação. A D, o prazo para o começo da vigência da lei não sofre alteração. Sofre alteração, lembra que a gente viu? Então, se tiver uma modificaçãozinha, a lei vai sofrer uma modificação. D, as correções a texto de lei já em vigor são consideradas lei nova, conforme o artigo 1º, a gente tira o não aqui, e a lei somente deixa de viger quando termina o prazo pré-estabelecido para ela vigorar ou quando a lei posterior expressamente revogá-la. Então, aqui, ó, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei. Esse dispositivo aqui, gente, cai bastante em prova também, como eu falei para vocês lá no começo. Então, por isso que eu pedi para vocês anotarem ali. Expressamente o declare, for incompatível, regule a matéria integralmente. Vamos para a segunda. A Lei 13.655, de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, visando reforçar a segurança jurídica. Isso aqui é de direito público, eu vou pular porque a gente não chegou nessa parte ainda. No que diz respeito à Lei de Introdução, informe se é verdadeiro ou falso, tá. Vamos lá. No que diz respeito à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 1. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificidades. Esse aqui também a gente vai ver depois, porque essa aqui ela é nova. Essa aqui é da outra parte do código. Aqui, ó. Essa aqui sim. A respeito da vigência das leis, com fundamento no que dispõe o decreto
4.655, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a correta. A. Em caso de vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. B. Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. C. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando for com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. D. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga a lei anterior. E. Não são consideradas leis novas as correções a texto de lei já em vigor. Façam suas apostas. C. Patrícia, C. A Andréia, A falou que A. A Andréia falou que A é a falsa. Tá? Falou que sofre. Então, vamos ver o gabarito aqui. Tan, 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 tan. E aqui está. Tá, o que tem de errado na? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Vejam que aqui o examinador foi pilantrinha, né? Ele pegou e colocou colocou o conceito para lei normal, para lei que visa funcionar para sempre, e colocou aqui, ó, em caso de vigência temporária. Ele mudou e colocou que isso aqui se trataria de lei temporária. E não é, isso aqui é para lei normal. A lei normal, a lei que é aplicável no geral, ela terá vigor até que outra modifique ou revogue. A temporária, ela tem prazo estabelecido, tá? Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a eficiência. Você vê aqui que eles gostam desse negócio de repristinação. De novo, ó, salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura, pessoal? Não restaura, né? A gente viu ali que não restaura, não tem o que fazer. C. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, quando regule integralmente a matéria de que tratava a lei anterior, correta, né? D. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes revoga a lei anterior. Revoga, pessoal? Não revoga, tá? E o E. Não são consideradas leis novas as correções a textos de lei já em vigor. Isso também está errado, né? Como a gente viu ali no artigo 1º, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, o que acontece? Tem uma lei em vigor lá. Vi que essa lei precisa de alguma modificação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma nova lei para modificar isso. Tá? Porque eu não consigo mais mudar na própria lei e aumentar o prazo para ela entrar em vigência. Eu preciso fazer uma lei nova, tá? E vamos para a última pergunta. Aqui, ó. Isso aqui também a gente viu, ó. Quanto ao tema Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e seu regulamento, do Decreto 4.657, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Em virtude do princípio iuria novit curia, que é aquele brocado que eu falei para vocês, se vocês quiserem anotar, porque isso aqui às vezes aparece nas provas também, esse termo iuria novit curia, que é o juiz conhece a lei. Em virtude do princípio do juiz conhece o direito, não há de se falar em necessidade de se provar a existência e a vigência de nenhuma norma, ainda que estrangeira, aos magistrados brasileiros. Verdadeiro ou falso, gente? Precisa comprovar a existência e a vigência de lei estrangeira para o magistrado brasileiro? Ele tem que saber a norma do mundo inteiro. Verdadeiro ou falso? A Andréia tá com tudo hoje, hein, Andréia? A Patrícia também. 2. Na interpretação de normas sobre gestão pública, em virtude do princípio da legalidade estrita, não serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Essa aqui vocês já não viram ainda, tá? Tá um pouquinho mais para frente, a gente vai ver amanhã. Tá? Reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. E a terceira, a decisão que, nas esferas administrativas, controlador ou judicial, decretar a invalidade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Essas duas outras últimas opções, vocês vão ver, talvez vocês já tenham visto, né? Vocês estão estudando já há mais tempo, mas
Vocês vão ver na próxima aula, caso vocês não tenham visto ainda. Mas tá, a resposta certa é a C, né? E o que diz ali, ó? Por que a primeira é falsa? A primeira é falsa pelo que a gente falou lá. Não tem como o juiz saber a norma do mundo inteiro. Então, se tiver uma norma estrangeira, a pessoa que ia invocar tem que provar que ela existe, provar que ela está válida, tá? A2, na interpretação de normas sobre gestão pública, em virtude do princípio da legalidade estrita, não serão considerados os obstáculos e dificuldades reais dos gestores das exigências das políticas públicas a seu cargo. Vocês vão ver no artigo 22, quando a gente chegar lá, que sim, são consideradas. Porque imagine, eu preciso de uma obra pública. Então, estou construindo lá. E aí começa a chover, tem uma chuva fora do normal naquele ano. Meu Deus, chove todo dia, não dá para concluir aquela obra. Então, nós não conseguimos culpabilizar a administração pública nessa situação por não ter concluído a obra no prazo. Porque existe um fator que é incontrolável, que é incontornável. Se está chovendo e eles só podem construir se não está chovendo, então eles não conseguem construir nada. Entenderam? Vamos lá. Acho que essa vai ser a última. Considerando o Código Civil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa correta. A. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 45 dias depois de oficialmente publicada? Lembra que a gente falou? Gente, essa questão do prazo, anotem aí no caderno de vocês, façam um coração, porque isso aqui, se não cair nessa prova, em uma eventual outra prova que vocês vão fazer, vai cair. Eles adoram essa questão do prazo. Então, no Brasil, se não tiver prazo, 45 dias. No exterior, se não tiver prazo, 3 meses, tá? Faça um coraçãozinho assim. Eu tenho, para os meus alunos, eu fiz até uma bandeirinha e tal. B. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, revoga a lei anterior. Esse aqui é o caso que eu falei para vocês do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga a lei anterior. Tanto que o Código de Defesa do Consumidor não revogou o Código Civil. C. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, salvo quando não haja intenção difamatória. Esse aqui vocês vão ver na próxima aula, tá? E o que está errado aqui? Salvo quando não haja intenção difamatória. Não importa se teve ou não, tá? Intenção difamatória. Não pode. D. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Isso aqui vocês vão ver também na aula de Direito Civil. E é importante que esse aqui vocês não vão ver agora, tá? Na lei de introdução, a gente vai ver no Código Civil. Eles misturam os termos, misturam as leis para confundir vocês, mas vocês vão ver isso aqui também. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo entre as partes. Será que podem? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui a gente já viu o 1, que, né, o prazo não é 45 dias, o prazo é 3 meses, tá? A lei nova não revoga a anterior, tá? Esse aqui, o nome da pessoa não pode ser utilizado, né? Ainda que não haja distinção difamatória. A certa é essa aqui, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será de 2 anos a contar da data de conclusão do ato. Artigo, né, 179 do Código Civil, que a gente vai ver nas próximas aulas. E os prazos de prescrição podem ser alterados? Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. Meu Deus do céu, foi corridinho, hein? Então, eu falei para vocês que quem viesse para a aula hoje, né, eu ia fazer uma proposta aqui, né? E eu quero muito que vocês tenham comprometimento aí no estudo de vocês, porque isso também é bem importante, né, pessoal? Eu queria saber, eu vou mandar um formulário para vocês mais tarde, que eu quero saber em que ponto do estudo cada um de vocês está. Eu pensei que nesse grupo ia ter bem menos gente do que realmente teve, né? Eu fico muito feliz que as pessoas realmente estão comprometidas e veio bastante gente para a nossa live. E eu quero fazer uma proposta para aquelas pessoas que estão realmente focadas e que querem levar os estudos a sério. Eu sou mentora de concurso, tá? E eu gasto um tempo com isso.
E eu queria, no primeiro momento, possibilitar que todos, conversar com todos vocês, mas não vai ser possível, é muita gente, 68 pessoas. Então, eu vou colocar assim um desafiozinho para vocês, tá? Se vocês puderem, quem quiser, né, participar de pelo menos 70% das nossas aulas nesse período, eu vou dar uma mentoria gratuita com um plano de estudo para a pessoa, para que ela consiga fazer o próximo concurso dela. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Para saber quem fez, quem veio para a aula e quem não. Eu quero pedir para vocês postarem ali no Instagram de vocês quem estava na aula hoje, quem está na aula. Tira uma foto, pode ser da tela, ou pode ser de vocês com uma xicrinha, e coloca assim, hashtag Clube das 6 e marca o Tá Focando Direito. Eu vou anotando e as pessoas que participarem de pelo menos 70%, eu vou dar essa mentoria gratuita com plano de estudo para o próximo concurso, gratuitamente, e eu espero ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então, essa é a minha proposta. Espero que vocês consigam chegar até o final. Hoje veio 69, mas como eu falei para vocês, que o tempo vai diminuindo. Na sala de aula eu vejo as pessoas desaparecerem, tá? Mas eu quero que vocês todos cheguem ao final dessa jornada, pelo menos gabaritando direito civil e direito constitucional. Vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, é isso. Eu agradeço muito todos vocês que estão aqui hoje. Eu vou tirar só um printzinho aqui do nosso evento para eu guardar. Deixa eu dar um sorrisinho, né? Para aparecer bonitinho. Opa! E é isso mesmo. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês. Se cuidem. Ah, mais uma coisa, ó. Vocês, eu quero saber no que eu posso ajudar vocês. Não vou poder ajudar em tudo, né? Não tem condição. Mas façam o seguinte, ó. Se vocês estiverem muito no começo do estudo de vocês e precisarem de algum material, me mandem naquele e-mail que tem ali naquele negocinho que eu mandei para vocês. Eu vou colocar aqui o meu e-mail também, ó. Me mandem. Se eu tiver, eu mando para vocês. Ah, professor, eu queria a questão de constitucional, eu queria a questão de penal, tá? Não posso ajudar muito com penal, porque eu não sou professor de penal. Mas se eu tiver as questões, se eu tiver algum resuminho para mandar para vocês, eu mando. Mas me falem em que situação vocês estão. Ah, tô no começo, comecei agora, não estudei nada. Daí eu vou avaliar o que é melhor para vocês, tá bom? Vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então é isso. E amanhã tem mais aula, não deixem de vir. Beijinhos. Tchau, tchau!